Então vamos lá, pessoal. Rafael Cordeiro aqui para analisar junto com vocês mais uma notificação lucrativa com potencial aí nesse caso aqui de colocar mais ou menos uns 20% de lucro aqui no nosso bolso em SKL contra o SDT. Então vamos lá, análise bem rápida, bem objetiva, bem educativa também. Aqui do gráfico mensal para a gente contextualizar onde nós estamos no preço, uma tendência de baixa no gráfico mensal e agora trabalhando num inside bars. Porém, vamos lá, anatomia dessa tendência de baixa, possivelmente nos gráficos aí menores, de repente através do semanal já pode ser que mostre para nós alguma fragilidade aí, possivelmente com a formação de cunha descendente, o que naturalmente, possivelmente vai romper para cima. Aqui rompemos o fundo anterior do gráfico mensal, porém até agora sem uma continuação. Então, uma boa anatomia aí para a gente procurar por um trade. Então vamos lá para o gráfico semanal, enxergar isso daí. Então aqui no gráfico semanal podemos tranquilamente começar a identificar essa anatomia de cunha de baixa. Veja, desde aqui, que é o nosso suporte lá do mensal do fundo anterior que foi rompido, já temos aqui, olha, fundo rompido sem continuação. Depois, fundo rompido novamente sem continuação. Daí o que acontece com o preço? Boom! Aqui, mais uma vez, rompemos esse suporte, seguramos aqui, depois rompemos o suporte, sem muita continuação, e aqui agora estamos no teste desse suporte desse fundo anterior, porém aqui já muito evidente aquela anatomia de possível cunha de baixa. Então aqui agora é um inside bars lá no gráfico mensal, estamos aqui no inside bars. Então aqui nesse ponto o que interessa para nós é o que está acontecendo aqui no momento atual, queremos 20% de lucro relativamente aí rápido, não vamos esperar essa cunha romper, né? Nada disso. Queremos ganhar dinheiro aqui agora e já voltar para a liquidez para aproveitar outra oportunidade. Preço aqui numa tendência de baixa, possível início de um padrão de equilíbrio, aqui segurando na resistência das médias móveis e aqui agora possivelmente na formação de um fundo ascendente. Então, com isso precisamos dar uma olhada no gráfico diário para entender a que ponto estamos disso aqui ser um fundo ascendente. Sabemos que temos que romper a máxima do candle anterior, porém temos que entender também a anatomia disso aqui através dos gráficos menores para podermos ter, assim que tivemos a configuração do nosso trade usando uma relação de risco-retorno extremamente favorável para buscar 20% de lucro aqui. Então vamos lá para o gráfico diário, só para a gente ter mais detalhes aí. Então aqui no gráfico diário, veja que invertemos a tendência no gráfico diário. Vamos voltar lá para o gráfico semanal para a gente entender isso aqui melhor. Aqui já tem uma inversão de tendência no diário, então o primeiro passo já foi dado. Então agora precisamos romper a máxima do candle anterior. A que ponto estamos de fazer isso? Voltamos para o diário. Então vejamos, temos aqui uma tendência de alta no gráfico diário, retornando aqui na base do fundo anterior, devolvemos muito nessa movimentação, porém agora segurando aqui no suporte. Então lá nos gráficos menores precisamos ver uma devolução aqui, uma inversão de tendência que vai contagiar as tendências maiores até confirmar isso aqui como um fundo ascendente, que é a maior probabilidade, e com esse preço voltando, brigando com as médias móveis, indo com possivelmente uma maior força para confrontar esse topo descendente aqui e possivelmente confirmar a premissa maior lá de trás, que é aquela do fundo ascendente no gráfico semanal, para dar continuidade nesse possível padrão de equilíbrio, uma vez que a maior probabilidade é que um fundo ascendente aqui no gráfico semanal se confirme. Então os gráficos menores precisam obedecer essa maior probabilidade. Em algum momento esse fundo ascendente pode aparecer. Se não, saímos aqui com um mínimo de perda com relação ao possível retorno que nós podemos ter. Então, se você quiser saber o nosso ponto de entrada, onde está posicionado o nosso stop e aonde estão os nossos alvos de venda com lucro aqui nessa operação, conheçam notificações lucrativas. Então, é isso aí, mais uma análise, um grande abraço, valeu!